curso para Secretaria Municipal de Ensino de Florianópolis, e em 2007, tanto eu como ela, a gente começou a lecionar no município de Florianópolis, né? As coisas começaram a diferenciar um pouco mais tarde. Em 2009, eu decidi vir para São Paulo para fazer o mestrado. Eu fiz o mestrado em artes na Universidade de São Paulo. Logo depois do mestrado, eu comecei a trabalhar, estagiei na própria USP, fui professora de graduação, né, no estágio, no PAI, que é o programa de estágio que eles possuem na USP. Então, eu dei aula de teatro de formas animadas para a turma do primeiro semestre, né, de artes. Nesse período também comecei a dar aula no Centro Cultural São Paulo, oficinas no SESC, no SESI, aulas particulares, sempre em paralelo no mercado de arte e também essas aulas de teatro. E em 2010 eu entrei no doutorado, também na USP, né, concluo esse ano, se tudo der certo, esse ano eu termino a minha tese de doutorado, que eu pesquiso o espectador da intervenção urbana. É um pouco diferente da aula que a gente vai dar aqui. Também na USP eu estou já terminando também o MBA em gestão escolar. Aqui em São Paulo eu lecionei também na Rede Municipal de Ensino de Itapevi para o ensino de educação básica. E de formações, acho que é isso. Vou passar agora a fala para a Paula, para ela se apresentar rapidinho para vocês, e depois a gente fala do curso e inicia a aula em si. Pode falar, Paula. Olá, boa noite a todos. Eu sou Paula Bittencourt, nome artístico Paula Bittencourt, Paula Bittencourt de Farias. Estou aqui junto com a Cris como idealizadora, coordenadora e professora desse curso de pós, uma especialização, né, em jogos teatrais. Estou muito feliz, essa é a nossa primeira aula ao vivo, então a gente está se adaptando ainda, né, nossa primeira ao vivo. Eu espero que vocês curtam, aprendam bastante, e a gente está aqui para dúvidas, enfim. A gente vai falar depois um pouco mais do curso, vai abrir um pouco mais sobre o curso, né? Agora a gente vai dar uma introdução e dar a nossa aula de teatro grego. E eu vou me apresentar também, como a Cris falou, a nossa caminhada ali com a graduação foi juntas, né? E aí depois aqui no município de Florianópolis, que a gente foi professora, eu fui professora de teatro. Depois eu fiz um mestrado aqui na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu terminei o mestrado em 2010, final de 2010. E agora 2021, nesses 10 anos, depois do mestrado, dei muitos cursos e trabalhei muito com a prática teatral, né? Então, fiz parte de um grupo de teatro daqui de Florianópolis, do qual eu ainda sou colaboradora, ainda fazemos muitas coisas juntos. Então, eu sou muito da prática, né? Da criação, de estar muito em cena. O teatro me proporcionou conhecer lugares incríveis, não só no Brasil, mas no mundo todo. E nesses lugares, nessas viagens, também fazendo oficinas com mestres do mundo inteiro. A formação acadêmica é essa, é o mestrado, né? Mas eu tenho uma formação com cursos livres muito vasta, que eu sempre procurei também, fora do meio acadêmico, me especializar no teatro de rua, na comicidade e na palhaçaria, que é a minha grande vertente, que é a palhaçaria e que é uma das disciplinas do nosso curso, né? Então, eu tive oficina com o grande mestre Philippe Goulier, da França, e eu pude botar muito em prática esses jogos, né? Testar eles com alunos de todas as idades. Então, eu tenho experiência desde da infância, com crianças, até todas as idades, né? Já pude trabalhar com todo tipo de público. E eu acho que é isso. O que mais, Cris?
Só uma correção, quando você falou, eu falei que entrei no doutorado em 2010, na verdade eu entrei no mestrado em 2010, terminei o mestrado em 2012, entrei no doutorado em 2016. E desde 2010 eu também participo do grupo de pesquisa, o Círculo, né, que é o grupo de estudos híbridos das artes da cena, que estuda esse hibridismo mesmo entre artes visuais e artes cênicas, e desde 2016 do Laboratório de Práticas Performativas, os dois da USP também, que daí já é mais essa questão da atuação, e daí entra um pouco também dessa ideia de jogo, né, jogo de cena, jogo com o público, que é um dos temas que a gente fala. A gente tem uma disciplina só sobre conceitos de jogos, a saber não só o conceito do jogo, mas como aplicar esses jogos, principalmente em sala de aula, né? O nosso curso é um curso não só para professores, mas principalmente para professores, e professores em geral, não só professores de arte, né, porque pode ser usado de uma maneira interdisciplinar, todos esses conteúdos. Então, a gente vai falar um pouco mais do curso, mais no final, né? Então, vamos começar, vou fazer colocar a apresentação aqui. Posso começar, Paula? Sim, tu já botou ali de 8 meses a 12 meses o curso, né? Ele tem essa duração. Enfim, mas pode. É porque o nosso currículo também, aí depois, lá no curso, tem o nosso currículo e tal, aí a gente não vai se aprofundar muito, né, nisso. Acho que podemos seguir. Vamos lá. Então, o nosso curso nós temos 6 disciplinas específicas, né, e tem 4 disciplinas no núcleo comum, e dessas disciplinas específicas, a gente vai fazer uma aula ao vivo sobre cada um dos temas, né? O tema de hoje é de história do teatro, a gente tem 2, só isso na disciplina. A disciplina a gente fala também do teatro grego e do teatro romano, mas por conta do tempo, mesmo a gente vai falar hoje dessa parte que é tão rica do nosso teatro. Me diz se está indo a apresentação. Está aparecendo, Paulo? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Então, vamos lá. Teatro grego, né? O surgimento do teatro ocidental. Por que Ocidente, né? A gente fala, o teatro começou na Grécia. Né? Tem até uma frase, eu trouxe uma citação da Marco Bertoldi. Tem algum probleminha na apresentação? Deixa eu vou arrumar. Tá. Ai, gente, por que não tem? Espera aí. Só um instantinho. Aí, acho que... Voltou agora? Voltou, tá. Então, tem essa citação da estudiosa, né, do teatro, Margot Berthold, veio depois, mas a forma que a gente conhece hoje, ela vem desse teatro grego, como estava realmente montado, como foi idealizado na Grécia, como se sucedeu todas as etapas, né, na Grécia, começou tudo lá para chegar nesse teatro tradicional que a gente conhece hoje, né? Então, toda a Europa, todo o teatro europeu foi baseado nesse teatro grego, né? E logo todo o teatro que se trouxe para a América, ele veio nesses moldes europeus, logo nos moldes gregos também, né? Então, vamos lá, como que começou, né? Começou em uma festividade para um determinado deus, e tinha um deus para cada esfera, digamos assim, né? Da vida grega. E o deus Dionísio, ou Dioniso, né, tem as duas grafias, ele era o deus do vinho, da vegetação, do crescimento, da procriação e da vida. Então, assim, era ele, né, para ele que eram feitas essas festividades para as colheitas, principalmente da uva, né, por isso que ele era o deus do vinho, né, ele era um deus muito exuberante, festivo, né, ele desde o seu nascimento já era um deus mais da festa, então
logo o vinho, né, foi dado como sendo ele o responsável pela criação do vinho, afinal ele era o responsável pelo crescimento das uvas na Grécia. E logo assim, ele virou também o deus do teatro. Por quê? Porque o teatro surgiu numa festividade ao deus Dionísio. Então, como é que funcionava lá na Grécia essas festas? Tinham dois tipos, as grandes dionisíacas, ou as dionisíacas urbanas, e as dionisíacas rurais. Essas grandes dionisíacas, né, elas tinham duração, em média, de 6 dias, então, assim, era uma semana inteira, era o grande entretenimento do povo, né, grego, e ela se dava na cidade-estado de Atenas, né, então era a maior cidade, a cidade responsável, né, por toda a questão política, de exército, tudo. Atenas era o centro, né, era o polo, digamos assim, era a grande cidade da Grécia Antiga. Então era lá que acontecia essa grande dionisíacas ou dionisíacas urbanas, porque circulava pela cidade, acontecia em vários momentos, o dia inteiro, geralmente, em vários pontos da cidade. E tinha as dionisíacas rurais, né, que eram menores, né, geralmente menos dias, às vezes eram 2, 3 dias, dependendo do local, bancado pela elite local, então assim, não era bancado como era a festividade de Atenas, porque essas grandes dionisíacas também traziam essas pessoas de outras localidades que iam até Atenas para participar da festividade, né, não ficavam só lá nos seus lugares, mas mesmo assim as cidades menores faziam essas festas menores para receber, né, homenagear, né, o deus Dionísio. E numa dessas comemorações, né, o que acontecia, voltando aqui um pouco antes, o que acontecia em cada uma dessas festividades, né, tinha uma parte que era o ritual de Dionísio, né, então tinha uma espécie de procissão solene, né, para o deus que ia do centro da cidade, de algum ponto da cidade, até a orquestra, porque já se tinha um espaço pensado para fazer essa chegada da procissão, esse ritual. Então, a gente já via, nesse período, já havia o ditirambo, que era um canto, né, ao louvor a Dionísio, era um canto coral, tinha uma narrativa, então contava-se uma história já através de canto e dança, e geralmente ele era, né, rodeado pelas menades ou bacantes, né, menades, bacantes, os 3 termos são usados, que eram as adoradoras ou sacerdotisas de Dionísio, e elas dançavam e cantavam, e quando chegava nesse ponto da orquestra, que era um ponto onde as pessoas podiam ver, né, ver essa parte ritual, elas faziam o ritual, a ode ao bode, né, então elas sacrificavam um bode, né, em honra ao deus Dionísio, tiravam esse sangue do bode e faziam toda uma dança junto com esses cantos, que geralmente contava ou alguma história relacionada a Dionísio, ou sobre o nascimento dele, variava um pouco, não era algo fixo, tinha uma variação. E daí o que acontece? Em 534 a.C., em março de 534 a.C., num ritual da primavera grega, o Pisístrato, que era o tirano, porque nessa época Grécia era governada por tiranos, né, então o tirano de Atenas, ele contratou o Téspis. E quem era o Téspis até então? Téspis, ele tinha uma trupe, ele era como um artista mambembe, que isso já existia naquela época, eles andavam com suas carroças e cantavam, né, e faziam, geralmente tinha já algumas pessoas com instrumentos, né, algumas pessoas com, caiu a câmera, não, tá, deixa eu voltar, então assim, tinha essas pessoas com instrumentos, tinha outros que dançavam, tinha uma variação de artistas que andavam em conjuntos, né, geralmente nessas carroças pelas cidades. E tinha essa carroça, digamos assim, do Téspis, né, com a sua trupe, uma pequena trupe, que ele andava em pequenas cidades, né, ali da Grécia, se apresentando, geralmente com dança e música, e se apresentava em diversos festivais, né, vários festivais, vários deuses,
Essa é uma coisa que a gente precisa entender também da Grécia, que esse era o grande entretenimento que eles tinham, né? Então, como é que a atividade dos deuses, que não era só algo religioso, né, mas tinha muito lazer, que as pessoas iam assistir, né, essas procissões, esses cantos, essas danças, era um momento de auge de entretenimento nas cidades. E o Thespis e sua companhia, né, sua trupe, faziam, né, parte como artistas nessas festividades. Mas em 534, especificamente, essa data ficou bem marcada, porque nesse momento ritual onde o coro, né, existia um coro, existiam essas bacantes que dançavam e contavam as histórias, tinha todo o coro fazendo, de repente o Thespis, ele vai à frente, né, desse coro e assume o papel de Dionísio, falando, eu sou Dionísio. Ele encarna ali naquele momento um personagem, ainda não tinha toda essa ideia que a gente tem hoje de personagem, ator, não existia, né? A gente tem que pensar que não existia nada disso, existia esse grande coro de dançarinos e cantores que contavam uma história. A partir do momento que ele dá esse passo à frente do coro e se assume no papel de Dionísio, falando, não, eu sou o Deus, né, e conta a história em primeira pessoa, ele está criando ali o primeiro ator, né? Ele está sendo a primeira vez que ele está assumindo o personagem, sendo que ele não é, que ficou conhecido como Hipócrates, que hoje a palavra hipócrita vem do Hipócrates, né? Que é aquele que finge ser o que não é. Então, essa ideia do ator é isso, aquele que finge ser quem ele não é, né? Ele atua. Né? Então, de certa forma, ele está empregando ali uma hipocrisia, né? Só que, claro, que a gente sabe, né, tipo, realidade, ficção, tem suas diferenças. Então, ali, ele ficou conhecido como Hipócrates, depois veio chamar como ator, e ele, né, se colocou no papel do primeiro ator, e ele ficou conhecido até hoje como o primeiro ator. Né? Depois, claro, isso foi acontecendo sempre, né, cada vez mais, sempre ia alguém na frente com o papel de ator, usava as máscaras, né, então essa pessoa, o que acontecia? O coro na Grécia não deixou de existir, então sempre existia esse coro e esse ator que dialogava com o coro, né, tinha o condutor do coro e tinha essa pessoa que dialogava, e ele trocava depois, então assim, durante 60 anos, a presença do ator sempre era esse único ator e o coro. Né, o segundo ator vai surgir depois numa peça, se eu não me engano, foi uma peça do Ésquilo, que surgiu o segundo ator, que daí eram duas pessoas nesse papel de Hipócrates, né, que começam a atuar, dialogar entre eles e também com o coro. Então, a palavra teatro. Então, aqui, não sei se vocês conseguem ver onde eu estou apontando. Aqui é o edifício teatral grego, né? E aqui era a chamada orquestra. Então, o edifício teatral grego, como que ele era construído? Geralmente ele era nas encostas, eles aproveitavam a própria geografia, né, do país, que tem bastante encosta, para construir essa parte da onde as pessoas enxergavam, né? Então, assim, tem essa ideia do semicírculo da apresentação, né? Sempre semicircular, e ter uma utilização dessa encosta para criar essa arquibancada de uma forma democrática, onde todos, né, não existe lugar melhor ou pior, todos conseguem enxergar, né, claro, sempre em ângulos diferentes, mas assim, a cena não fica escondida de ninguém, né, tá sempre aqui à vista, seja você sentado aqui embaixo, seja lá em cima. E esses teatros lotavam, porque essas festividades eram gratuitas, né, eram bancadas pela cidade-estado ou era bancada pela elite local. Então, todo mundo via, todo mundo se reunia no mesmo ambiente. Então, era o lugar, né, onde reunia. Então, o local onde se reúne para olhar era o teatron, que dá origem à palavra teatro. Pensando um pouco mais nesse espaço, né, aqui é uma reconstrução, mais ou menos, de como deveria ser nessa época a apresentação, esse tipo de teatro, que hoje a gente só tem as ruínas, mas já tinham várias inovações que eles trouxeram, né, que hoje, até hoje, se mantém no teatro. Né, tinha a ideia da
cena, skine, que eles chamam, a skine, que era como se fosse o cenário, né? Então já tinha esse pensamento de cenário, e tinha todo esse espaço aqui, né, para receber o público. E atrás tinha a parascene, né, paraskine, que eles falam, que era onde tinha uma espécie de camarim. Mas assim, por que eles pensaram nesse espaço, né? Porque esse teatro tinha uma questão também, por ser na encosta, além de ter essa questão da visibilidade, tinha toda uma questão de acústica, né? Então era uma arquitetura onde conseguia ver a cena de todos os pontos que você se encontrava, e seria muito bom também essa encosta para a acústica de quem estava ali no centro. Então, obviamente, no período que não existia microfone, eletricidade, nada disso, a voz de um ator ou um cantor, na época ainda só das festividades, ecoava por todo esse espaço, então todo mundo conseguia ouvir e ver, né? Então tinha essa questão, né, bem pensada já dos gregos, de um espaço onde uma cena, né, por mais que sejam tipo, atores, né, pequenos ali, sem conseguissem ser vistos e ouvidos por todos, né? O párodos aqui do lado eram as saídas. Então, para não atrapalhar a cena, ninguém descia aqui pelo meio, né? Todo mundo saía pela lateral. Tanto atores que quisessem entrar aqui na cena, como quem estava no público, então não atrapalhava realmente a cena se você quisesse sair ou entrar, né, no espaço em algum momento. Né? Para ter ideia, o Teatron de Atenas, que provavelmente foi o local onde aconteceu essa primeira apresentação do Thespis, acolhia cerca de 14 mil pessoas. Né? Então, a ideia era que ele, a cada primavera, né, a cada festividade, era construído esse espaço, né, e depois ele era destruído, né, remodelado. Só depois, né, já com o teatro estabilizado, já tendo, né, depois começou a ter os concursos teatrais, né, conforme foi evoluindo, que começou a ter os espaços, né, fixos construídos especificamente para o teatro. Essas aqui são as imagens do Teatro de Herodes, em Atenas. Né, ele foi construído provavelmente entre 161 a 174 depois de Cristo, né, então assim, o teatro já era consagrado nesse período, porque o que acontece depois, né, nessas grandes dionisíacas começou a ter, depois que já se estabeleceu a questão do ator e de ter essa cena, os concursos teatrais. Então, dramaturgos escreviam peças teatrais, montavam com a sua trupe, apresentavam nessas festividades e eram premiados ou não, né? Então, e daí depois a Paula vai falar mais, né? Começou a ter os gêneros, né? 2 grandes gêneros existiram na Grécia Antiga, que foi a tragédia e a comédia. Né? Então, primeiro surge a tragédia, por conta até do tipo de ritual que iniciou essa primeira apresentação do Thespis, vamos chamar assim, de primeira apresentação, quando o Thespis coloca o pé à frente, ele estava num canto ao bode, né, era no momento de oferenda, né, do bode, então era um momento trágico, né, então a tragédia surge meio que aí, depois vem a comédia, também, e ambos tinham os concursos, tinha o concurso de tragédia e o concurso de comédia, que eram apresentados nesse teatro durante o período do festival. Então a gente tem aqui o Teatro de Herodes, né, que se tem até hoje, né, claro, a gente tem ruínas dele, né, ele foi restaurado na década de 50, né, porque ele foi devastado por várias guerras, né, ao longo da história, mas ele foi construído nos moldes que já se sabe que eram os teatros também dessa época, mesmo antes de ter os teatros fixos, né? Então, ele era em semicírculo, esse espaço democrático, né, para auxiliar tanto na visibilidade. Arias, né, o teatro grego, a mais conhecida é o Deus Machine, porque é um mecanismo que faz, tipo, vir alguém do céu e alguém cair, né? Também, tipo, tinha como um alçapão, onde caía a pessoa como se ela fosse para o inferno, e enfim, tinha um outro maquinário, eles usavam maquinários de navios, né, então eles trouxeram todos os maquinários que eram usados nos navios para dentro do teatro, né, para tentar dar uma certa
a mimese, né, deixar parecido com a realidade o que se acontecia. Além disso, já se usavam máscaras, figurinos. Claro, para um ator que estava aqui nesse meio da orquestra parecer mais alto, eles usavam plataformas, né, saltos de plataforma, usavam grandes roupas, máscaras grandes, assim, verdadeiras cabeças, né, máscaras muito grandes, geralmente também máscaras para aumentar ainda mais, né, o volume. Então faziam como a gente coloca a mão às vezes para falar mais alto, então eles faziam o que eles chamavam, que era da cena, e o proscênio, né, que era a cena em si onde acontecia mesmo. Vamos agora então vou passar a palavra para a Paula. Deixa eu só tirar o meu microfone para a Paula falar da comédia e da tragédia. Muito bem, tu pode continuar. Tá, é porque a tela diminuiu. Isso, agora foi. Muito bem, professora Cris, pontualíssima no nosso cronograma. Vamos lá. A comédia ela deriva da palavra comoidia, comos, que significa festa, e oidos, cantor. Eu sempre soube que eu era uma cantora por fazer comédia. Brincadeira. Vamos lá. Então, a comédia no teatro grego eles falavam mais de uma caricatura dos mitos, né? Então, eles faziam, ridicularizavam, brincavam com os deuses e os heróis. Esses eram as figuras as quais os comediantes, ou a comédia falava, né? Ridicularizava. Ela é dividida em três: comédia antiga, comédia média e comédia nova. A comédia antiga, ela vai de 500 a 400 antes de Cristo, e é uma comédia mais política, tratava mais de assuntos políticos, né? Nesse período, cria-se a parabases. Então, é quando o coro começa a falar diretamente para o público. O coro se dirige para a plateia. E o seu principal representante foi Aristófanes. Ele escreveu Lisístratas, As Rãs, Um Deus Chamado Dinheiro, entre outras. As Rãs é muito legal de ler. Eu lembro que a gente leu na graduação, na nossa disciplina. Eu lembro de ler, porque nas Rãs, o Aristófanes fala muito dos autores, né? Dos dramaturgos. Então, ele fala do Ésquilo e tal, e do Eurípides, rola uma briga entre eles e tal. Então, a partir da comédia, a gente começa a entender muito também dos dramaturgos. É bem legal de ler As Rãs, do Aristófanes. E aí, depois a comédia média, que vai de 400 a 330 a.C., ela já é uma comédia que fala mais da vida cotidiana, já não é mais casos políticos, assim, né? Então, não está falando mais do cotidiano daquele povo. Foi um período de transição, então não teve, assim, grandes inovações. E o principal representante foi Antífanes, escreveu Lópodes, Minos, entre outros. Pode ver que esses trabalhos a gente nem ouve falar. A comédia nova, que é de 330 a 150 antes de Cristo, ela já trabalha um pouco mais a ideia de bem e mal. Então, essa dualidade, ela aparece mais na comédia nova. E a grande inovação da comédia nova é realmente a extinção do coro. E o principal representante da comédia nova foi Menandro. Então, aí a gente já ouviu falar o misantropo, já é algo que a gente escuta mais, né? A arbitragem nunca ouvi falar, mas enfim, tem aí o misantropo, já é mais conhecido, né? Uma coisa interessante da comédia grega é que o júri, nesses festivais que a Cris falou, o júri das comédias não eram nobres, aristocratas, como eram os da tragédia.
E sim, eram escolhidas pessoas da plateia. Eles faziam um sorteio, não sei como é que era o sorteio, mas eles faziam um sorteio, sorteavam as pessoas da plateia e a plateia que votava nesses festivais já 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 tem desde a Grécia já essa ligação direta com o público, né, com a plateia. E aí a gente pode passar para a tríade, né, dos dramaturgos, os grandes dramaturgos. Vamos lá. Aí passou, né, a Comédia Nova, já falei. E olha que bonitinhos, todos barbudos. Muito bonitinhos. Vamos lá, a tríade dos dramaturgos. Ésquilo, não é esquilo, tu bota lá no Google, aparece esquilo. Não é esquilo, não esquece do acento quando botar no Google. É Ésquilo. Então, o Ésquilo, a grande inovação do dramaturgo trágico Ésquilo, é que ele introduziu, enfim, o segundo ator. E a peça mais conhecida dele, uma das mais conhecidas, Prometeu Acorrentado, As Suplicantes, Os Persas, entre outras, né? O Sófocles, que introduziu o terceiro ator, olha, já teve mais gente com um emprego aí. Já botou mais um terceiro ator para trabalhar. Aí o Sófocles é o grande, que escreveu o grande clássico, que é o Édipo Rei. Depois a gente vai falar um pouquinho. Eu escolhi uma de cada, assim, para aprofundar um pouquinho mais. Antígona, que é bem conhecida também. Filoctetes, entre outras. E então Eurípides, né, que multiplicou os personagens. Então tinham mais personagens. Eu vou falar depois um pouquinho mais aprofundado de cada, mas o Eurípides escreveu Medeia. Medeia, As Bacantes, As Troianas, tudo peça que a gente já ouviu falar, né? Em algum momento já passou em algum imaginário nosso. Então, vamos lá. Vamos aprofundar um pouquinho mais para o Ésquilo? Pode passar aí. O Ésquilo, ele foi o primeiro dramaturgo reconhecido. Então, ele que conferiu, assim, grandeza e esplendor ao gênero trágico, né? Ele deu prioridade aos diálogos, aumentando de 1 para 2 atores, como a gente falou, então rola um diálogo, né? Porque sozinho fica difícil. E reduziu a importância do coro. Então, ele já começa a ter duas pessoas falando entre si ali. Olha que interessante, vou falar um causo do Ésquilo. Reza a lenda que no final da vida dele, ele foi visitar uma ilha lá na Sicília, Itália, né? Titília. Olha só. Aí uma ave de rapina, uma águia, sei lá, alguma coisa assim, confundindo a careca dele, aí ele tá com cabelo, mas na época ele estava velhinho, então reza a lenda que ele já estava careca. Que confundindo a careca dele com uma rocha, deixou cair um casco de tartaruga na cabeça dele, matando ele. Porque essa ave que tem lá, o que ela faz? Ela pega a tartaruga, joga lá de cima para quebrar o casco da tartaruga e comer a tartaruga. Só que aí reza a lenda que ela confundiu a careca dele com uma pedra, com uma rocha, e jogou a tartaruga lá de cima e ele morreu com uma tartaruga voadora. A mesma lenda conta ainda que esse momento surreal tem um toque de ironia, porque o Ésquilo estava passeando ao ar livre justamente porque havia ouvido em uma profecia que o teto de uma casa iria cair na sua cabeça. Então ele saiu de casa, ele passou o dia fora de casa, porque alguém, sei lá, um profeta falou para ele que ele ia morrer com o teto de uma casa caindo, mas mesmo assim ele não conseguiu escapar ao seu destino trágico. Será que é verdade, gente? Não sei, mas é um bom caso, né? Dá uma boa história. E aí a peça dele, que é o Prometeu Acorrentado, que eu vou aprofundar um pouco mais, só uma sinopse dela, assim, ela fala do
do castigo dado por Zeus ao Prometeu. Então, Zeus castigou Prometeu porque Prometeu roubou o fogo, né, que pertencia aos deuses, e deu para a humanidade. Então, foi o Prometeu que pegou o fogo e deu para a gente. Esse é um resumão, assim, né? Mas como eles faziam as peças, escreviam a partir dos mitos, né? O legal é a gente aprofundar um pouco mais no mito de Prometeu. Que na mitologia, Prometeu, ele seria o responsável pela gente, pela espécie humana. Então, antes na Terra haviam apenas plantas, animais, e o Prometeu que criou o homem a partir do barro, tendo como molde a forma física dos deuses. Sempre soube que eu era uma deusa. E aí, quando terminou a obra de modelagem, que ele criou os seres humanos e tal, ele pegou e deu a alma, deu-lhes a alma dos animais. Então, que a gente tem a alma dos animais. Mais tarde, admirando o modelo criado, né? Atena, deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, substituiu a nossa alma de animal pelo espírito soprando um sopro divino. Olha que bonito. Antes a gente tinha alma de animal, agora a gente tem alma de divina. Assim, Prometeu ensinou os homens vários ofícios, né? Como o da carpintaria, enfim, vários ofícios, para eles conseguirem sobreviver. Mas faltava alguma coisa. Então, Prometeu o quê? O que ele prometeu? Prometeu o fogo. Que é o símbolo do conhecimento intuitivo. Mas Zeus ficou muito pé da vida com ele, né? Com a nossa e com a gente, com a nossa evolução. E prometeu se vingar. Então, o que ele fez? Ele enviou Pandora, que é essa ave que tem ali do ladinho da foto ali, ó. É uma águia, né? E com ela, todas as desgraças que existem no mundo. E o Prometeu foi acorrentado. E o nome da peça, Prometeu acorrentado, né? Pandora logo seduziu Epimeteu. Olha só o que significa Epimeteu. É o que só pensa depois. É aquele cara que faz as besteiras, mas só vai pensar depois. Que é um irmão do Prometeu. E esse cara, o Epimeteu, ao contrário do que o irmão falou, ele pega e se casa com Pandora, né? E aí começa a dar os problemas todos. Tem uma versão que diz que Prometeu não enganou Zeus, roubando o fogo. Reza a lenda que ele teria levado Zeus para comer carne. Só que quando chegou e tirou o fogo da gente, como se a gente já tivesse o fogo antes, entende? Essa é uma outra vertente da história. Mas, enfim, a peça fala mais do surgimento da intelectualidade na humanidade, né? Esse sentido da gente ser mais consciente e mais esclarecido sobre as coisas. Então, o fogo seria uma metáfora da nossa liberdade, né? E aí a gente pode falar um pouquinho das montagens que tiveram depois disso, né? Então, 23 séculos depois, muito tempo depois, o dramaturgo alemão Johann Elias Schlegel, não sei como pronuncia, em 1797, fez uma montagem de Prometeu, né? Um fato interessante dessa peça foi com relação à música, porque também nessa época, começo de 1800, por aí, não era costume dos compositores fazerem música de balé, né? Os compositores famosos não faziam músicas para balé. E foi o Beethoven que abriu essa primeira exceção para uma coreografia do italiano Salvatore Vigno. E em 1801 ele compôs uma música para balé. Então foi a primeira vez que um grande
compositor, fez uma música para balé. E qual foi que ele fez? Qual foi? As Criaturas de Prometeu. Então, foi a primeira vez. Isso é um fato interessante. Tem um filme de 2012. Eu não sei se eu botei aí, Cris, vê se tem. Tem um filme de 2012 do Scott. É o mesmo cara que fez... É mais assim, de ficção científica. E aí ele fez Prometheus, é o filme. Então é mais recente, assim. Só que aí a diferença é que a humanidade foi criada por seres alienígenas, né? Por seres alienígenas. Então é diferente. Vamos ver. Pode passar, Cris. Sófocles. Vamos para Sófocles. Então, o Sófocles, ele elevou a tragédia à perfeição artística, operando mudanças no gênero. Então, além de aumentar de 2 para 3 o número de personagens, ele acrescentou mais ação às tramas e potencializou a decoração e o figurino dos atores. Legal isso, né? E aí a grande obra, que é o Édipo Rei. Então, o Édipo, o protagonista, o Édipo, ele é condenado à morte quando ele ainda era bebê, aí, ó. Quando ele ainda era bebê, o seu pai, o rei Laio, ele tinha ouvido de um oráculo de que um dia o filho mataria ele e desposaria a própria mãe, a rainha Jocasta. Então, ele, perturbado com isso, ele manda matar o filho para a profecia não se realizar. Só que o pastor que ficou responsável por matar o filho ficou com pena e largou a criança lá. Aí ele foi encontrado por um pastor que criou ele e tudo. Ele cresce e tal, e só que ele recebe, então, a revelação de que tinha sido adotado. E aí ele fica transtornado com essa notícia, ele sai enlouquecido, e no meio do caminho ele encontra uma carruagem e tal, e o rei estava lá, e o pai biológico dele estava lá, e ele tem uma briga com todo mundo, e mata quem? Mata o pai. Então a profecia se concretiza. E aí, no meio do caminho, ele está muito doido, muito enlouquecido, ele se depara com uma esfinge que propõe um desafio. E ela pergunta, né? Que criatura pela manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3? Olha que legal. Quem sabe aí? Qual é? E aí ele desvenda esse enigma, né? E a resposta é o ser humano, que engatinha com 4 pés quando é bebê, né? Anda sobre 2 quando é adulto e 3 quando envelhece, porque a terceira é a bengala. E aí, como ele consegue resolver essa questão, ele é declarado o novo rei de Tebas, já que o outro rei tinha morrido, que ele mesmo tinha matado. E aí ele acaba se casando com a própria mãe. Olha o bafão, acaba se casando com a própria mãe. Aí ele se casa com a própria mãe, tudo acontece. Eles chegam a ter 4 filhos, só que ele vai consultar um oráculo, e o que o oráculo diz para ele? Que tudo aconteceu. Então ele vai se ligar que ele está casado com a mãe dele. Aí o que faz a grande cena de Édipo? Ele arranca os próprios olhos. Ai, mas é uma tragédia, né? Arranca os próprios olhos, porque aí ele diz que ele não quer ser testemunha da própria desgraça, e por isso ele arranca os olhos. E a mãe se suicida. Que história, hein? Teve um caso que tentaram fazer essa montagem aqui no Brasil. Quem foi que tentou montar? E aí, não, era a novela. Eu acho que eu falei de uma novela
Mandala, tinha uma novela Mandala, vê se não tá aí, Cris, passa aí pro lado. Teve uma novela no Brasil que era Mandala e falava, era a partir de Édipo Rei. E aí a censura naquela época disse, não, impossível, um filho casar com a mãe não pode. E aí como é que os caras iam cortar? Aí deu maior rolo, eles conseguiram botar, fazer ele casar com a mãe, com a desculpa de que ele não sabia que era a mãe. Imagina convencer os caras de que, né? E só que aí não aparece cena nenhuma dele beijando a mãe, dele nada com a mãe. Mas mostra que ele casou com a mãe. É uma novela Mandala, agora não me lembro mais que... 1988, era isso. E teve uma montagem aí muito conhecida, muito marcante no Brasil, uma montagem teatral, que é de Hermilo, com direção de Hermilo Borba Filho. Aí foi a... e tem esse filme também que é maravilhoso. Mas aí esse filme do Pasolini, tu consegue no YouTube. Tetralogia, eu acho, se eu não me engano. Mas é um filme de 1967, do Pasolini. Ali, ó, eu botei Mandala, né? Tem o filme, aí tem a novela, o filme consegue no YouTube, e o TEP, que é o teatro, uma companhia assim, bem marcante para o teatro brasileiro, eles fazem essa montagem do Édipo Rei. E para finalizar, Eurípides é considerado um dos grandes poetas, né? Ele é o mais jovem de todos, e é o que as obras se aproximam mais do gosto moderno. Ele é considerado o poeta trágico mais popular. Estima-se que ele escreveu cerca de 95 peças, das quais restam 18 tragédias e uma peça satírica. Então, de tudo isso que ele escreveu, a gente só tem hoje 18. E as peças sobreviventes, Medeia, que foi escrita em 431 a.C., as Troianas, Electra, as Bacantes. Então, tem bastante peça que ele escreveu que até hoje influencia montagens, filmes, enfim. Aí ali, ó, a grande atriz Juliana Galdino, né? Uma montagem do Antunes Filho, que faleceu. Foi ano passado que ele faleceu? Ano retrasado? Que 2020 não existe, né, gente? Não existiu. O grande diretor Antunes Filho fez a Medeia, e quem fez Medeia é Juliana Galdino, só podia ser, uma grande atriz. Olha que foto maravilhosa. E aí a Medeia também, aí assim, só um resuminho do que é a Medeia, né? Ela descobre a traição do marido, né? Do amor da vida dela, o Jazão. E ele se casa com Glauce, filha do rei Creonte. E já imaginando que Medeia pretende se vingar, Jazão manda exilar ela. Aí ela pede, suplica para não exilar ela e tal, não sei o quê, e tá, tudo bem, não exila mais ela. Aí ela não foi mais mandada embora. Então, peraí, só deixa eu ver aqui. Aí o que a Medeia faz? Bem por cima, né? Para se vingar por ciúme, ela mata a Glauce, né? E assassina os filhos, a facada, né? Para atingir o Jazão. Uma coisa interessante do Eurípides, já vou falar do Gota d'Água, uma coisa interessante do Eurípides é que ele dedica grande parte da sua obra a personagens femininos. Então, ele é considerado um feminista 2000 anos antes de surgir esse termo. E a Medeia, ela se destaca por ter esse papel independente, né?
a sua recusa em ser somente um joguete dos homens, né? E não é por acaso que Medeia é a mais voluntariosa das mulheres do teatro grego clássico, né? É uma arquivilã. Ela é muito popular nos tempos modernos, sendo reescrita, enfim. E uma das grandes, pode passar aí, Cris, uma das grandes conhecidas que a gente tem é a partir da temática, né? É o Chico Buarque, que com Paulo Fontes criou a peça Gota d'Água. E essa foto maravilhosa da Bibi Ferreira em Gota d'Água. Gente, é isso, né? É muita coisa, mas vale a pena dar uma espiadinha na peça de cada um deles, né? Nas rãs ali, que eu falei, para entender um pouquinho melhor eles. Medeia é um texto maravilhoso também. E fora que encontra também filmes interessantes de ver no YouTube, tu encontra também. E engraçado que todas essas peças que a Paula mencionou, elas são super atuais, né? A gente pensa nas temáticas, o conflito que tem das peças, o próprio enredo, a gente tá o tempo inteiro, na telenovela, são em filmes, essas próprias peças continuam sendo encenadas com os textos, né, os textos clássicos mesmo, então assim, elas não... foi de uma sagacidade desses dramaturgos, essa época, de conseguir, né, produzir algo assim tão da essência humana que não é atemporal, né, não envelhece nunca. Gente, uma coisinha, a gente queria ter feito, esqueci de falar lá no comecinho, uma nuvem de palavras para vocês, o que eu queria perguntar, né, eu ia falar de pessoa, escreva em uma palavra o que vem à sua mente quando você pensa em teatro. Pode ir lá, vai ter o link aí para vocês no chat. Vai lá e coloque o que vocês... o que vem na mente de vocês quando falam teatro, que daqui a pouco a gente coloca aqui na tela essa nuvem para pensar o que é que todo mundo pensa, assim, né? Em teatro, qual é a palavra que vem? Pode colocar mais de uma, pode colocar quantas quiser, vai vindo, e depois a gente compartilha aqui. Então, essa foi a nossa primeira aula, né? Essa primeira aula ao vivo, dá uma palhinha disso sobre o teatro grego. Lá no nosso curso, a gente tem a primeira disciplina do curso, ela é voltada, né, como eu falei lá no começo, ela é voltada para a história do teatro, né? Então, a gente vai ter história do teatro 1, né, que é... História do teatro 1 fala do teatro grego, né, da Grécia Antiga e Idade Média. Então, a gente vai falar do teatro grego e do teatro latino como os berços, né? Então, tem lá apostila, tem outros vídeos curtinhos, tem todo um material, né, de cronograma, de características do teatro medieval, né? A gente faz uma timeline assim, desse período do teatro. A gente tem a apostila falando sobre o mimo, Idade Média, do século V ao século XV. O primeiro ator, a gente fala novamente do Téspis, fala da tragédia, da comédia. Tem a apostila sobre teatro romano. Então tem essa disciplina que ela é um basicão mesmo, assim, né? Se você vai falar de teatro, se você como... gosta disso, vai conseguir ter esses elementos lá, né, você precisa entender esse princípio, onde tudo começou, né, como diz a Margot Berthold, tudo começou no sol, né, no sol azul-violeta da Grécia, e foi esse modelo que a gente trouxe para cá. Então, vai ter tem essa disciplina lá. A segunda disciplina que vai ser para a nossa próxima aula, provavelmente vai ser do Renascimento ao Romantismo. Também tem uma série de apostilas falando sobre comédia dell'arte, Renascimento, dicas de filmes, porque esses filmes estão cada vez mais falando, né, sobre o tema, dá um entendimento melhor, às vezes. Teatro renascentista, a gente faz um comparativo, né, de definições de Aristóteles, que é lá da Grécia Antiga, né, esse entendimento, até né, dos escritos que nos faz entender bem,
né, sobre como era esse entendimento, é o texto do Aristóteles, A Arte Poética, que ele fala bem como que funciona essa ideia, e ele até cita alguns dramaturgos, ele fala sobre as divisões da tragédia, como que era pensado, né, então todo esse pensamento grego chegou para a gente hoje, né, a gente entende melhor, não só com os textos teatrais, mas também com essas análises que já existiam na própria época, né, então isso vai nos ajudando, né, a compreender. No curso daí a gente vai falar, né, por exemplo, Aristóteles ele fala, né, na sua obra que essa ideia, né, tipo essas coisas, cenas trágicas que os dramaturgos colocavam, ele tá lá, né, na vida real. Faz comparativo com Stanislavski, que já vem lá no século XIX, mais para frente, a gente pega o século XIX, século XX, onde entende a arte dramática, né, com uma outra capacidade de representar, né, o espírito humano. Daí a gente vai falar do Stanislavski, vai falar do Brecht, vai falar da linguagem híbrida, toda uma apostila para vocês, já falando sobre esse hibridismo que começa lá nos anos 20 e que hoje, né, explodiu numa série de outras linguagens. Vai falar do teatro dadaísta, teatro futurista, né, tem leituras complementares também. E tem no nosso curso as nossas disciplinas também de conceitos, planejamento e preparação para os jogos, aplicabilidades dos jogos, improvisação corporal, jogos de palhaçaria. Então é toda uma parte teórica junto com prática, né? Então a gente traz, daí lá tem vários vídeos, vocês vão ver a minha cara, a cara da Paula, por muito tempo, lá, vários vídeos online, além das aulas ao vivo, né? Então tem uma série de vídeos lá, além de todo esse material de apostila, quiz, infográficos, tudo mais. E vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha. Paula, quer falar alguma coisa enquanto o pessoal vai escrevendo a nuvem de palavras de vocês? O legal desse curso é que tem muito material, embasamento teórico, né? Mas também tem muita coisa prática, então ajuda muito os professores ou interessados que gostam de arte também, e tem muita aplicabilidade de jogos, então tem muito exemplo de como fazer, tem muita ideia, né? Muito compartilhamento de ideias. Então, é bem prático. Me procurou falando, eu já dou aula há tanto tempo e eu já não aguento mais as coisas que eu passo na minha aula. Eu quero renovar. Eu disse, não, então faz, porque lá vai encontrar novos exercícios, novas atividades para trabalhar com os alunos. Os jogos, eles estão bem maleáveis, então a gente consegue trabalhar alguns jogos desde a primeira infância até com adultos, né? Então, e aí, assim, os vídeos também a gente explica como aplicar esses jogos e em alguns vídeos também a gente tem um exemplo prático, né? A gente convidou algumas pessoas, crianças também, para exemplificar para vocês os exercícios, né? Para mostrar como é que acontece, o que pode acontecer. Então, tá muito legal o curso mesmo. As dúvidas da disciplina, ela vai passar para a gente, né, Cris? Deixa eu ver. Acho que não tiveram dúvidas, né, pessoal? Se ficar alguma dúvida, coloca lá no chat. Lá no chat tá o link tanto para a nuvem, o link também para fazer a matrícula. Lembrando, né, o curso. A Tainá escreveu aqui, tivemos elogios, que bom, muito obrigada, gente, obrigada mesmo. Se tiverem dúvidas também, coloquem, né? Aqui, até colocou a Raíssa Liberato, escreveu, amei a professora Paula, muito engraçada, professora Cristiane também, muito carismática. A Aline mandou, eu estudei com essas duas maravilhosas na UDESC, muita saudade de você também, Aline, faz tempo que a gente não se vê. Vamos lá. Gente, é que eu dou a disciplina de palhaçaria, né? Então tem que ter palhaçaria aqui na aula. Tem que ter comédia, né? Então, o curso, então, o público-alvo, né, do curso são professores em geral, arte-educadores, artistas, né, professores, não precisa ser só professores de arte, então, assim, eu dou aula de geografia, super interdisciplinares os jogos, então você consegue trazer o seu conteúdo também no jogo, deixar essa aula mais dinâmica, então é interessante.
né, vocês também fazerem um exemplo, né, porque o jogo, a gente fala isso no curso, o jogo ele pode ser usado para trabalhar as mais diversas habilidades do aluno em todas as faixas etárias. Então você consegue trabalhar com jogos teatrais desde a educação básica. Eu, como professora de educação básica, até como professora no ensino superior, sempre apliquei jogos com os meus alunos. Então o mesmo jogo às vezes você consegue replicar. Claro que a exigência é ver, né, esses jogos com qualquer turma que você tenha. E o desempenho dos alunos, você sente a diferença do antes e depois dos jogos. Até porque assim, nos jogos, tu vai trabalhar também concentração do aluno. Então, independente da disciplina que tu tá dando, vai trabalhar concentração, e a concentração vai ajudar em qualquer disciplina. A observação, a atenção desses alunos, aumentar a criatividade deles, essa capacidade artística, essa expressividade do aluno, ela colabora em qualquer disciplina, né? Então, a cooperação, porque os jogos trabalham o quê? A organização, a cooperação, o grupo, o coletivo, né? Então, o diálogo, a ajuda mútua, tudo isso os jogos teatrais vão trabalhar. Então, independente da disciplina que você dá, que você oferece, esse curso vai te dar subsídios para trabalhar essas questões que estão na subjetividade do aluno ali, né? No comportamental dele, e que vão influenciar no rendimento dele para qualquer disciplina. Sim, e assim, coisa que você leva para a vida, né? O aluno que está ali jogando, ele vai levar aquilo para todas essas habilidades, ele vai desenvolver e vai levar isso para a vida, e é essencial. Pensar em mercado de trabalho hoje em dia, né? Então, resolução de conflito, conseguir uma boa comunicação, você cria um aluno mais reflexivo e mais crítico, né? Também, os jogos auxiliam bastante nesse ponto. Outra coisa importante, a duração, ela é no mínimo 8 meses, máximo 12 meses. Não tem necessariamente uma prova escrita, tem alguns quizzes, né, em algumas aulas, mas a avaliação é essencialmente prática. Como que é essa prática? É criação de vídeo mesmo. Então, já fazer o aluno ir lá, né, fazer o seu videozinho, gravar, porque é essa maneira que a gente consegue realmente avaliar e saber se você está passando pela experiência, porque os jogos, funciona como um laboratório, quase, né? Então, para você poder passar o jogo para outro aluno, você também tem que vivenciar esse jogo, né? Saber fazer. Não que exista certo e errado no jogo, não existe isso, né? Na verdade, o grande barato do jogo está no processo de jogar do que realmente chegar no resultado. Você não vai chegar numa cena, você vai fazer uma mega montagem através do jogo. O jogo pode auxiliar a isso, mas não é esse o objetivo, necessariamente. Né? Olha então, que legal, a Raíssa perguntou aqui, a Raíssa Liberato, ela perguntou, conseguimos adaptar os jogos para dinâmicas no ambiente de trabalho? Nossa, super, a gente não falou disso, né? Super, eu tenho muita experiência em ambiente empresarial, com oficinas curtas e de jogos mesmo, né? Em ambiente em empresas. E é impressionante mesmo, e hoje já tem milhares de estudos que reafirmam isso, como é importante isso no meio empresarial, assim como o aluno, na empresa, os funcionários, enfim. Tem outra pergunta aqui, GP Martins. Quais disciplinas são aplicáveis os jogos? Então, aí a gente já começa a aplicabilidade na disciplina... Vamos ver aí, Cris, na disciplina de aplicabilidades. O próprio nome, aplicabilidade. Então, na verdade, assim, pensando no ensino formal, na escola, todas as disciplinas conseguem trabalhar, até o exercício, o que a gente propõe, a aplicabilidade, né, o vídeo, seria realmente de você criar um jogo interdisciplinar. Então, disciplina de história, matemática, geografia, português, você pode levar. Um exemplo de um trabalho que a gente já recebeu foi, por exemplo, ele fez uma ficha, né, de jogo e fez o jogo trazendo para os verbos.
né, trabalhando com os verbos. Então, está trabalhando com a língua portuguesa, está trabalhando com a comunicação, está trabalhando com a parte de gramática mesmo, isso pode trabalhar com qualquer idade, através de um jogo teatral. Então, eu pegou a disciplina de português, né, de língua portuguesa, poderia ser literatura, alguma coisa assim, pode adaptar esse jogo, e trouxe para a realidade da disciplina. Então, isso pode ser feito com qualquer outro, até mesmo com mais avançados, ensino superior de outra disciplina, um professor pode fazer um jogo desse também, trazendo o tema que está sendo discutido, o tema que está sendo estudado, né? Então, essa transdisciplinaridade, não é nem mais essa transdisciplinaridade nos jogos, ela é muito forte, é muito presente, e é muito fácil de adaptar, né? Os jogos, você consegue adaptar ele para várias realidades, como a Paula falou, empresarial, né? Tipo, no meio corporativo super dá para adaptar esses jogos, como na sala de aula para qualquer disciplina, até mesmo se você está fazendo, por exemplo, colônia de férias, você só quer realmente entreter, você consegue, né? Então, sempre tem o jogo, a gente fala, o jogo teatral não é só entretenimento, ele está sempre trabalhando alguma outra coisa, mas ele também é entretenimento, né? Então, a gente pode pensar nessa esfera também. A carga horária do curso é de 450 horas, tá? Então, ele é uma pós-graduação lato sensu, né? A Aline mandou assim, que legal fazer vídeo de prática, vão tirar minhas aranhas e mofos do corpo. Isso mesmo, essa é a ideia mesmo, colocar tipo, o aluno para se mexer também, né? A Fernanda ajuda muito a trabalhar com o outro também, o eu com o outro, então seu entendimento, até questão de espaço, né, espaço, tempo, o espaço que o meu corpo ocupa, o espaço que o corpo do outro ocupa, né, tudo isso, o jogo, existem jogos que trabalham, né. É legal isso, assim, ó, porque tá na essência do jogar, isso a gente fala em aula, né, tá, depois a gente vai falar mais nas outras aulas ao vivo, tá na essência do jogar essa autonomia, porque todos são responsáveis. O jogo é algo subjetivo, ele não existe realmente, né? Não é algo concreto, é algo que você criou e vai brincar daquilo, né? Então, uma das primeiras questões do jogar é ter liberdade, é você querer jogar. Você querer estar ali e brincar, porque senão ele não funciona. Então, essa autonomia já está ali no desenvolvimento do próprio jogo, já é algo da essência do jogar. Sim. Isso é muito legal. Com certeza. A Fernanda fala assim, eu gostei muito, sou professora de alfabetos, além de deixar as aulas animadas, interessante, muito legal. Isso com certeza. Os jogos, a gente percebe assim, sala, eu tinha uma turma muito grande eram 35 crianças numa sala de aula, e uma vez uma outra professora entrou e ficou assim, nossa, né, tava todo mundo em silêncio, porque estava num jogo, era um jogo de concentração e era uma sala super agitada, e de repente aquelas 35 crianças estavam em silêncio completo, assim, né, porque elas estavam tão absorvidas com o jogo e elas entraram nisso, então auxilia nesse outro campo, porque o que aconteceu? A aula seguinte elas estavam bem mais calmas, né? Aquela turma que sempre estava na euforia estava super calma, e trabalhando cada vez mais, que foi trabalhando, né, com jogos, a gente foi percebendo que essa turma foi ficando mais concentrada, então assim, do começo do ano ao final do ano tem uma diferença, claro que não é do dia para a noite, mas assim, essas coisas a gente vai percebendo diferenças. Raíssa, que adorei, parabéns, estou ansiosa pelas próximas aulas. Sobre o valor do curso, isso realmente a gente precisa confirmar, acho que está no link que foi enviado para vocês. Acho que tá no link o valor, agora eu realmente de cabeça eu não sei. A Tainá respondeu o valor no chat, tá lá no chat então, tá bom, gente?
É porque esse valor que a Tainá botou, ela botou 6, né? Em até o valor está a partir de 6, né? De 139. É que teve algumas pessoas que receberam o valor de 1.399, mas o que acontece? É que depende se está cadastrado em outro curso. Eu acho que tem umas coisas assim. Alguns polos têm um desconto, outros não têm. É alguma coisa assim. Aí tem que ver caso por caso mesmo. Mas mais que isso não vai passar. Mais de 1.399 não passa. Tá. Isso, vamos lá. Que mais? Então, é isso, meninas. A gente está... Paula, tem mais alguma coisa para colocar? Não, eu acho que é isso. Eu agradeço muito. Foi um prazer enorme. Vamos ver a nossa nuvem, então. Vamos ver a nuvem. Então, vamos ver como é que... Vamos lá. Acho que do curso. Se ficar mais alguma dúvida, a gente fala. A Tainá está com a gente lá no chat também. É só ir falando que ela vai tirando as dúvidas sobre o curso. Ainda sobre o curso. Lembrei, antes de falar da nuvem. A matriz curricular, eu falei do núcleo 1, tá? O núcleo comum é didática de ensino superior, ética, metodologia de pesquisa científica e educação inclusiva. Quem já fez algum outro curso na Faconet que fez esse núcleo comum não precisa refazer, tá, gente? Mas quem ainda não é aluno tem esses 2 núcleos, tá? Então, são essas as disciplinas. E vamos lá dar uma olhadinha na nuvem? Vocês já estão vendo? Tá, mas estamos vendo, mas não estamos vendo a nuvem. Não tá, mas está vendo ali a palavra. Então vamos lá. A frase é: escreva uma palavra que vem à sua mente quando você pensa em teatro. Né? A gente teve 18 respostas, né? Vamos ver como que formou. Cadê? Era para ela aparecer aqui. Meu Deus, peraí, eu entrei em algum lugar errado. Eu quero sair da apresentação. Deixa eu tirar aqui e tentar voltar. Não, vamos lá. Em vez de ir para a nuvem, eu fui para a apresentação. Deixa eu sair. Tá aqui, deixa eu compartilhar de novo a guia. Conforme vai escrevendo, vai mudando a nuvem. Que legal, o personagem. O personagem foi a palavra mais escrita, né, pelas pessoas, que foi a grandona aqui. Então a gente teve personagem, drama, também foi provavelmente mais de uma vez, que tá grandinha, figurino, ficção, cena, Dionísio, palco, tá? Tem gente escrevendo ainda, já tem 19. Então, personagem, drama, bobo da corte, transmutação, tragédia, criação, atuação, 21 aqui. Criação, catarse, loucura, disciplina, energia, troca, cenário, ator, figurino. Deixei de falar alguma palavra? Atuação. Então, assim, mas o personagem, eu não sei se eu consigo ver quantas vezes foi escrito. É engraçado, né? Porque hoje no teatro pós-dramático, né? Eu acho que já passou o pós-dramático, né, Cris? Já tem, tu que está no doutorado aí, já deve ter um pós-dramático já, né? Essa ideia de personagem, às vezes, ela já fica um pouco de lado também, né? Sim, já tem. Deixa eu ver aqui se a gente tem quantas palavras. Aqui não, só dá para ver a lista. A nuvem ficou assim, mas personagem. Mas é engraçado, porque isso é uma discussão que a gente tem ainda hoje, assim, por mais que cada vez mais a gente trabalhe menos com personagem, né, nas formas, pensando em performance, intervenção, pensando no artivismo, né, que vem outra coisa, ainda tem uma construção de personagem. Sempre quando se coloca em cena, não é a gente, nem usam mais, muitos artistas nem usam mais o termo ator, mas sim o performer, né? Então, o performer muitas vezes ainda tem aquela distinção entre eu, performer, eu, Cristiane, né? Então, ainda tem sempre
um pouquinho ali daquele personagem, de alguma forma tá preso na gente, né? Sim, que seria um eu extra cotidiano, né? Eu em outro... Sim. Então, tá, gente, ó, muito legal ver essa nuvem. Quem quiser dar um print aqui. Outra coisa, agora vamos... Deixa eu parar aqui a apresentação. Vamos ver quem quiser printar a tela para ver essas palavras, printar agora. Todas as palavras que vieram. Então, foram 22. É engraçado que veio palavras bem diferentes, assim, né? Tipo, disciplina junto com loucura, junto com bobo da corte, com catarse. Tem, né, tipo, palco, espelhos. Estão aparecendo palavras ainda diferentes. Aqui, ó, preparação, mascarados, baile, nus. Isso é bem legal, gente. Obrigada mesmo. Valeu, então vamos agradecer. Então, quem está assistindo, ó, se inscreve no canal, que as nossas próximas aulas vão ser todas aqui no canal da FaConnect. Dá um like no vídeo, compartilha. Tá? Então, vamos lá e esperamos vocês na próxima aula, mês que vem. Então, fevereiro. Fevereiro, a próxima aula, vamos ver no nosso cronograma aqui, a próxima aula vai ser sobre também história do teatro ocidental. A gente vai falar do Renascimento, né, a modernidade, um pouco desse